Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente chega aqui ao capítulo 19. Meninas, tá passando muito rápido, passou muito rápido. A gente tá aí a 3 capítulos do final, né? Incluindo o capítulo de hoje. Então, mais 2 dias depois de hoje, a gente já encerra aqui os estudos no livro de João, que pra mim eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu tenho aprendido. Eu acho que se tem alguém que aprendeu coisas aqui com esses estudos, essa pessoa sou euzinha aqui que vos falo. Mas bora para esse capítulo, porque hoje eu quero fazer algumas comparações, porque nós já falamos sobre esses acontecimentos aqui, nós falamos nos estudos de Mateus, de Marcos e de Lucas, mas eu quero dar ênfase a uma coisa que não ficou, nós falamos, né, falamos por cima, mas não nos focamos tanto. Então hoje eu vou falar uma coisa que a gente vê muito aqui nesse capítulo de João, que são referências, são acontecimentos proféticos, que já haviam profecias sobre esses acontecimentos séculos antes, 200, 500 até 700 anos antes de Jesus estar aqui neste momento, haviam profecias sobre o que iria acontecer com ele, né? E a gente vê que essas profecias, elas se cumprem à risca na vida de Jesus aqui no capítulo 19, apesar que João, como nós já falamos, João não tinha essa intenção de mostrar Jesus messiânico, né? Jesus, a intenção dele era de mostrar um Jesus divino. Aqui, com essas referências, especifica a messianidade de Jesus, que só o Messias seria capaz de cumprir essas profecias à risca, como nós vamos ver que tudo que foi profetizado sobre a vida de Jesus, 500, 200, 700 anos antes, cumpre-se à risca aqui no Evangelho de João. Então, bora para a Bíblia, vem comigo, me acompanha. Se você não leu, para esse vídeo, leia o capítulo 1 e depois vem comigo para a gente só explanar, né? Falar um pouquinho sobre os fatos, porque é bem melhor você tirar as suas conclusões, tirar as suas ideias quando você lê o capítulo. Aí você já tem ideia do que nós vamos falar. Não fica só no âmbito aqui de escutar, de me escutar, né? De me assistir as minhas colaboradoras, não. Vá para a Bíblia, porque a Bíblia é o seu melhor instrutor, é o seu melhor professor, muito melhor do que eu. Mas bora aqui, vamos ler, vem comigo, leia comigo novamente, porque a gente vai ver quanto a Bíblia ela é coesa com o novo, o velho. Todas as coisas estão interligadas. E a gente vê isso aqui na vida de Jesus, dando ênfase à messianidade, dando ênfase que ele realmente era o Messias, o Cristo, o Deus Emanuel que veio, né, o verbo vivo de Deus que veio habitar entre nós para nos resgatar e nos levar de volta ao Éden. Bora lá, meninas, bora aqui para os versículos versículos 1 a 3, que diz o seguinte: então, por isso, Pilatos tomou Jesus, mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve-se, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Bora agora aqui para Isaías capítulo 50, versículos 5 e 6, e diz: o Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retraí, ofereci as costas que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Aqui o que nós estamos vendo nos versículos 1 a 3 de João, está sendo referido ali em Isaías, séculos antes, em Isaías 55 e 6. Agora vamos aqui para os versículos. Eu vou pular versículos que eu quero primeiro falar das profecias e depois a gente volta para dar uma explanaçãozinha diferente aqui em João. Vamos aqui para os versículos 23 e 24 do capítulo 19, né, de João. A Bíblia está toda marcadinha aqui. Vamos lá, achar os versículos. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus,
Tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram-se uns aos outros: não a rasgamos, mas lançamos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Aqui está escrito ainda, para que se cumprisse as escrituras. Bora então agora para ver onde é que estava isso. Estamos aqui falando dos Salmos 22, versículo 18, que fala exatamente sobre rasgar as vestes de Jesus, sobre os soldados lançarem sorte sobre elas. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Olha novamente a profecia sendo cumprida aqui na vida de Jesus, quando os soldados, eles rasgam as vestes de Jesus, eles dividem em parte, eles lançam sorte sobre elas e eles dividem entre si. Bora agora aqui para os versículos 28 e 29, que a gente vai fazer novamente uma outra referência a uma outra profecia. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para que se cumprisse, olha aqui João falando, dando ênfase para que a profecia fosse cumprida, para que não sobrasse nenhuma dúvida, não restasse nenhuma dúvida, para que ninguém pudesse dizer: ah, não, mas ele não era o Messias, por isso. Em todos os aspectos, todos, não ficou nada que pudesse macular a messianidade de Jesus, que pudesse lançar dúvidas sobre isso. Mas bora aqui para os 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estavam ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-o num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Então vamos ver onde é que nós estamos falando aqui. Aqui a gente está falando do Salmo 69, versículo 21, e diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Meninas, é muito perfeito, é muito coeso, é tudo alinhado milimetricamente com todas as coisas que Jesus veio fazer aqui. Até no sofrimento não faltou, não restam dúvidas sobre isso. Não há como a gente... mas não foi, tá tudo escrito anos, séculos antes, milimetricamente alinhado com todas as coisas pelas quais Jesus passou ali no Calvário. Já tudo prescrito, já tudo profetizado antes. Mas vamos aqui voltar, que não acabou não, tem mais profecia. Vamos aqui agora para os versículos. Hoje é a Bíblia comigo. 31 a 33. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram-lhe a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados os corpos ali. Por que eles rogam a Pilatos? Por que eles queriam que quebrassem as pernas? Porque essa morte, a gente diz crucificação, mas o correto é crucifixão. Então vamos aprender a falar corretamente aqui, porque eu gosto disso. Eu gosto de me corrigir. Então, essa morte por crucifixão, ela era uma morte muito dolorida, era a pior morte que existia e ela era uma morte muito lenta. Então, às vezes, para acelerar o processo, eles quebravam os ossos, eles quebravam as pernas para que asfixiasse. Ao quebrar as pernas, eles eram asfixiados e eles morriam mais rapidamente. Então, por isso que os judeus, e eles estavam tão preocupados, né, que era sábado, aí eles não poderiam fazer nada. Se Jesus e os outros dois ladrões que estavam com ele na cruz, se eles não morressem logo, os corpos iam ficar ali pendurados no sábado. E os judeus, né, não queriam que isso acontecesse de jeito nenhum, porque eles estavam tão preocupados com a religiosidade deles que eles tinham, que no sábado eles tinham que guardar, então eles não poderiam ir ali retirar os corpos. Aí eles pedem: vamos quebrar logo esses ossos para que eles morram por asfixia, acelera esse processo e a gente possa tirar esses corpos, retirar os corpos e, né, acabar com isso, porque nós temos que guardar o sábado. Olha aí, né, Jesus até na morte ensinando para eles:
Para com essa religiosidade, para de querer fazer as coisas só por um rito. E eles não aprenderam. Lembra que nós falamos tanto que Jesus deu na cabeça desses fariseus aí para ver se largaram essa coisa, larga de mão essa religiosidade. Mas até no finalzinho eles não aprenderam. Mas vamos ver aqui onde é que a gente está falando sobre isso, né? Sobre os ossos. Aqui no Salmos 34, no versículo 20. Bora aqui? Diz: preserva-lhe todos os ossos, e nenhum dos seus ossos sequer foi quebrado. Porque a gente vê aqui nos versículos 31 a 33, olha, que os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Meninas, quando eles chegam para quebrar os ossos dos outros dois, né, dos outros dois condenados que estavam ali entre Jesus, eles quebram porque eles não estavam mortos. Mas quando eles chegam para Jesus, Jesus já havia consumado, já havia entregado o seu espírito e não houve necessidade de quebrar nenhum osso de Jesus, nenhum ossinho foi quebrado, porque ali no Salmos 34, versículo 20, diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Jesus morre antes para que se cumprisse essa profecia. Não teve osso quebrado. Mais uma coisa que se cumpriu na vida de Jesus, que foi profetizado anos e anos antes da morte dele. Mas bora aqui agora pro versículo 34, que a gente vai falar agora da última profecia que a gente vê se cumprindo aqui. No versículo 34 diz: mas um dos soldados que lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Essa profecia está lá no livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, que diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, que era Jesus, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, que é Jesus. Então eles pegam uma lança e eles passam, né, transpassam Jesus, mas neste momento também nenhum osso de Jesus é quebrado, para que se cumprisse essa profecia que foi profetizada pelo profeta Isaías. Profecia profetizada, profeta ficou muito prof aqui, mas tudo bem. Por Zacarias, séculos antes deste momento acontecer. Todas essas profecias se cumprem aqui em João 19, para que não restasse nenhuma dúvida, para que os fariseus, mesmo depois da morte de Jesus, parassem e pensassem: nossa, mas olha só, essa profecia aqui em Salmo se cumpriu, essa outra aqui se cumpriu, essa outra aqui. Mas não, eles continuaram na religiosidade deles e eles não pararam para observar todas essas coisas que foram ditas acerca de Jesus séculos antes. Mas eu e você, com a graça de Deus, a gente tem esse acesso e nós não precisamos nos firmar na posição de fariseus, não precisamos ficar com esses fariseus. Vamos ignorar. A gente tem acesso a isso e a gente pode ver como cada coisa milimetricamente, alinhadamente, perfeitamente se alinha e se cumpre aqui em João 19 sobre a vida de Jesus. Então hoje eu queria falar sobre essas profecias. Se ficou alguma dúvida que Jesus era o Messias, era o Cristo, eu espero que agora, aqui no capítulo 19 de João, essas dúvidas sejam sanadas, extirpadas e colocadas por terra, porque não há dúvidas. Não só pelas profecias, mas todos os eventos, todas as coisas que aconteceram antes, durante e depois aqui do capítulo 19, elas apontam para a messianidade de Jesus. A gente sabe disso, nós já vemos, estamos estudando isso já é o 4º evangelho, mas se ficou dúvidas sobre profecias, então era isso que eu queria esclarecer. E agora eu quero voltar aqui lá para os versículos
25 a 27, porque tem uma coisa muito interessante que acontece aqui no capítulo 19 de João. Então, nos versículos de 25, antes de Jesus morrer, né? Então, assim, agora a gente tá falando. Viaja comigo, meninas, acompanha a minha cabeça aqui, porque a gente foi falando do começo, foi falando do final, e agora a gente volta mais ou menos aqui pro meio. Não é que, agora Jesus morreu e voltou, não. Agora eu tô voltando para outro tópico. Eu fiquei no tópico das profecias, fui do comecinho, fui lá pro final, e agora eu tô voltando aqui pro meio, antes de Jesus consumar. Ele está ali na cruz e ele vai chegar, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse-lhe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse-lhe ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então Jesus está ali na cruz, ele está vendo a sua mãe e ele olha para a sua mãe Maria e diz: mulher, tá ali a sua mãe e o discípulo amado. Meninas, quem que é o discípulo amado? Quem sabe, levanta a mão. Vocês sabem, porque nós já falamos do discípulo amado, era o próprio João, né? Nosso querido e amado João, que está escrevendo esse evangelho lindo, muito profundo. E aí Jesus olha para João, olha para sua mãe e ele diz: mulher. E quando ele diz mulher, por que ele não diz mãe? Era uma forma que os judeus se referiam e ele está dizendo mulher. Ele não está sendo grosso, não está sendo mal educado. Mulher, eis aí o teu filho. Com isso ele está dizendo: olha quem vai cuidar de você agora, porque mesmo ali diante da morte, Jesus não era um homem, ele era filho de Maria. Ele veio como homem, ele veio como um bebê. Ele está diante da mulher que trocou as fraldas dele, que deu de mamar, que o alimentou, que cuidou, que sarou as suas feridinhas, né? Que se tivesse um mentiolate, era aquela ali que tinha colocado o mentiolate nas feridas e ainda havia soprado para que ele não tivesse dor. Ele não ia simplesmente, como filho, deixar a sua mãe numa dor. Porque, gente, vamos combinar? Imagina Maria, eu não gosto nem de imaginar a dor, porque Maria, ali ela não tá vendo o Messias, ela tá vendo o próprio filho dela sendo crucificado, morrendo a pior morte possível e imaginável, além da dor física, a humilhação pela qual ele passava. Maria estava num sofrimento, numa agonia muito grande. E Jesus tem o cuidado de dizer: mãe, né? Ele usa a palavra mulher aqui, mas é mãe, eu estou indo, mas eu vou deixar um outro filho. Porque os próprios irmãos de Jesus, nós já falamos aqui, neste momento não tinham o conhecimento espiritual, não tinham as escamas caídas para entender quem era Jesus verdadeiramente. Mas João, sim, o discípulo amado de Jesus, João, sabia. Então Jesus precisava não só que cuidasse de Maria, dando o alimento, um remedinho quando Maria ficasse doente, mas era dando um alimento para a alma. Era, olha Maria, olha só, mãe, ele é o Messias, ele morreu por um propósito muito maior do que nós podemos entender. Era isso que Jesus queria que João fizesse. E ele fala: mãe, mulher, aí está o seu filho. E ele olha para João e fala: e você cuida dela. Você não é meu discípulo amado? Você não está entendendo quem eu sou? Então você cuida dela como se fosse sua mãe. Ai, meninas, eu acho isso maravilhoso. Eu acho esse cuidado que Jesus tem com a sua mãe profundo, porque Maria, assim como eu e você, apesar dela ter gestado Jesus, ela era humana, pecadora, sofredora, como eu e você. E Jesus ali no seu leito de morte, né, no caso a cruz, ele teve esse cuidado, de cuidar do coração ferido da sua mãe. Porque Maria era tão humana quanto eu e quanto você, tão sofredora quanto eu e quanto você, agraciada sim, tão agraciada que foi abençoada por gestar o Filho de Deus no seu ventre, mas humana, pecadora, sofredora, e Jesus sabia disso. Jesus sabia disso, e ali na cruz ele dispensa um último cuidado, um carinho de filho para sua mãe sofredora. Eu acho
profundo, maravilhoso, me emociono. Gostaria, né? Quando eu chegar lá na glória, eu vou perguntar, me dá mais detalhes desse momento, porque eu queria saber o que que Maria fala. Eu imagino que na minha cabeça, meninas, minha cabecinha. Imagino que aqui na minha cabeça, nesse momento, Maria se ajoelha e fala, filho, eu entendo o seu propósito, eu entendo o propósito pelo qual você vai ter que morrer. Você vai morrer para salvar a humanidade, você vai morrer para me salvar também. Porque Maria, como mulher, como humana, como pecadora, ela entende. Eu quero imaginar que naquele momento ela se joga ali nos pés e fala, me perdoa, meu filho. Porque ali já não era mais o meu filho, era o meu Senhor. Me perdoa, Senhor, eu entendo. Mas se ela não entendeu ali na cruz, depois da ressurreição, ela vai entender. Mas bora aqui pro capítulo, porque ainda tem coisa. Mas é uma beleza, eu acho isso aqui de uma poesia linda, de um demonstrar, de um amor, de um cuidado com essa mãe, com a mulher, com a pecadora, com a humana, mas com a mãe que cuidou dele, que foi ali aquela que o alimentou, que o embalou, que cantou canções de ninar para ele. E ali no finalzinho da vida dele, é ele cantando uma canção de ninar para acalentar o coração sofredor dessa mãe. Então, bora aqui pro capítulo, porque aí eu me emociono com Jesus. E a voz que já não tá muito boa embarga e fica mais difícil. Mas agora a gente vai ver ali no versículo 30, né? Que ele vai falar, está consumado. E a nossa caminhada com Jesus, ela culmina aqui. Aqui é o grande finale, quando ele diz, olha, eu morri para salvar a sua vida. Eu morri para te trazer de volta pro Éden. Eu morri para te mostrar que ali no comecinho, né, da criação era o meu propósito, que vocês tivessem comunhão perfeita comigo, com o Pai e com o Espírito Santo. E neste momento sou eu consumando, entregando o meu Espírito para te trazer de volta. É um convite ao Éden, é um convite permanente a romper com o pecado através de um homem só, que foi Adão, entra o pecado, mas através de um homem só, que é Jesus. Aqui entra a redenção desse pecado e o acesso ao Éden novamente. Então é Gênesis na veia, Gênesis 1 na veia, Gênesis 2, 3 aqui, volta ao paraíso, volta à comunhão comigo, porque eu estou sofrendo, morrendo aqui a pior morte possível para te trazer de volta ao Éden. Então vamos de volta ao Éden. Mas eu não quero terminar com isso, porque aqui no versículo 19 ainda tem Bíblia pra gente ler. Vamos aqui pros versículos, né? 38, do 38 ao 41, que diz que aí depois Jesus morre, né? Tá ali, eles querem já pegar o corpo de Jesus. E aí, depois de tudo isso, José de Arimateia, que era um dos discípulos de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Também estava com ele Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando, né, no caso Nicodemos, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com aromas, que é essa mirra, né? Como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, que esse pertencia a José de Arimateia, no qual ninguém havia ainda sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, o que eu quero falar aqui? Olha só, a gente vê aqui José de Arimateia, que era um dos discípulos, ele era dono desse sepulcro que ficava bem pertinho. E ele pede a Pilatos, me dá o corpo de Jesus. E Pilatos permite, até para que não houvessem mais dúvidas, né? Vão colocar no sepulcro, vão fechar esse sepulcro com aquela pedra enorme que nós já falamos. E eles, antes disso, eles vão embalsamar, né, o corpo com essa mirra composta de aloe, né, composta de um monte de coisas ali para perfumar o corpo de Jesus. E quem leva a mirra e quem está com José de Arimateia? Ninguém menos, ninguém mais do que
o Nicodemos, que nós falamos lá no capítulo 3, que Jesus chega para ele, né? Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noite, escondidinho, que Nicodemos era fariseu, ele vai ao encontro de Jesus escondidinho para que ninguém o visse. Mas aqui, durante o dia, a luz do dia, ele vai buscar a luz do mundo, que é Jesus, para embalsamar, para cuidar do corpo dele, para que Jesus tivesse todos os cuidados necessários de um sepultamento judeu, como eles faziam. Então, lembra que eu falei lá no capítulo 3, eu quero acreditar que Nicodemos é tão impactado por Jesus que ele vai ser depois um discípulo de Jesus. E aqui isso me diz isso. Quando ele vai com essa mirra, 100 libras de mirra, para poder embalsamar o corpo de Jesus, me diz que Nicodemos, as palavras de Jesus, quando Jesus fala com ele, que Jesus fala que Deus, lembra lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos entendeu isso aqui na morte, antes, não sei, talvez na morte sim, com certeza, porque ele vai com a mirra, porque ele sabe, é esse Jesus que ele mesmo estava falando, que o Pai deu o seu único filho para que morresse por mim, para que eu que creio nele não venha perecer futuramente, mas que tenha a vida eterna. Então, meninas, esse capítulo 19 é cheio de profecias que mostram realmente quem era Jesus, para que ele veio. É cheio de cuidado de Jesus com a sua mãe, que mesmo ali no momento da cruz ele não esqueceu da mãe, da mulher, mãe, coração partido, dilacerado, mostra um cuidado com ela. E é cheio de mostrar que o Filho de Deus, que Deus que deu aquele único filho, unigênito, José de Arimateia e Nicodemos aqui vê o filho unigênito que morre para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse capítulo 19 é maravilhoso. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara com as minhas explicações aqui e que o capítulo em si tenha saltado aos teus olhos, tenha falado ao seu coração, para que nós possamos entender realmente o propósito da vida, morte e, consequentemente, ressurreição, que a gente vai ver agora amanhã, o propósito de tudo isso. Então, que hoje, que nós possamos refletir nas coisas que se cumpriram sobre a vida de Jesus, no cuidado de Jesus que ele teve com a sua mãe e no impacto que as palavras de Jesus teve sobre a vida de Arimateia. Mas Arimateia não, quero falar Nicodemos. Arimateia também, que Arimateia era discípulo de Jesus. Mas mais do que isso, que nós possamos refletir ali no versículo 30, está consumado. Quando Jesus entrega seu Espírito, está consumado, para me chamar e te chamar de volta ao Éden. Eu quero estar de volta com ele, eu quero estar nessa comunhão. E eu quero que você também querer estar lá. Então, meninas, que nós possamos refletir sobre esse capítulo. Leia novamente, fala, Senhor, Espírito Santo, abre os meus olhos, fala comigo, mostra aquilo, que as escamas dos meus olhos possam cair, as escamas que talvez estejam me impedindo de entender esse capítulo de forma profética e poética. Então, que hoje o Espírito Santo possa falar ao seu coração e trazer luz, essa luz de Jesus, que é a luz do mundo, possa iluminar a sua vida, trazer vida sobre você e que nós possamos ter um dia abençoado na presença dele, entendendo que tudo está consumado. Agora é só voltarmos ao Éden, porque ele está lá nos esperando. Amém? Deus abençoe o seu dia e amanhã a gente se vê aqui em João 20.